É muito comum ouvirmos a frase: "O tempo cura todas as feridas", mas a gente sabe que não é bem assim. Ainda mais quando a mãe encontra o seu filho de 5 anos gravemente ferido após cair do nono andar, de uma altura de 35 metros, devido a uma negligência da sua patroa. E essa tortura já dura 4 anos. Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal, Dama da Noite. Eu me chamo Carol, para quem não me conhece ainda. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like, um comentário para ajudar no engajamento aí do canal. Comente também se você sabe alguma coisa sobre esse caso, se sabe alguma coisa diferente do que eu vou passar aqui. Deixe indicações também de outros casos para que eu possa trazer aqui no canal. Vou deixar também aqui as minhas redes sociais para que vocês me sigam. Chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Então hoje vamos falar sobre o caso Miguel Otávio Santana da Silva, uma criança de apenas 5 anos, que foi encontrado gravemente ferido após cair de uma altura de 35 metros no dia 2 de junho de 2020. Infelizmente, apesar de todos os esforços das pessoas que viram a situação e também do Corpo de Bombeiros, ele acabou falecendo no local com apenas 5 anos de idade, devido a uma negligência de alguém que teria a obrigação de cuidá-lo. Mirtz Renata Santana era uma empregada doméstica na época dos fatos e por conta do Covid-19 ela teve que levar o Miguel junto com ela naquele dia porque a creche onde ele frequentava estava fechada. Então ela não tinha opção, não tinha com quem deixar, teve que levar ele junto. E também, por mais que o Ministério da Saúde lá não considerasse que empregada doméstica fosse um serviço essencial, ela não podia deixar de trabalhar, porque primeiro ela precisava do dinheiro e também a patroa dela ia encontrar alguém que trabalhasse, né? Então, ela teve que ir trabalhar mesmo durante a pandemia. O Miguel era uma criança muito tranquila, então a Mirth sabia disso e, por conta de ter que levar ele, deixou ele brincando com as filhas da patroa. Só que durante o serviço da Mirtz, ela ficou encarregada de levar o cachorro da patroa dela a passear. A patroa dela se chama Sarri Mariana Costa Gaspar Corte Real. Nome grande pra caramba. Ela residia em um prédio muito luxuoso, no 5º andar, na cidade de Recife. Nas imagens da câmera de segurança é possível notar que o Miguel sai correndo sozinho pelo corredor e para na porta do elevador de serviço. Logo em seguida, a patroa vem, tem uma conversa bem rápida com a criança e aperta o botão lá para algum andar. Eles não sabem precisar, pelo menos não foi exposto isso, né, nas pesquisas que eu fiz, não comentam qual foi o andar que ela colocou, mas que era maior do que eles estavam. Eles estavam no 5º andar, então ela colocou superior a isso. Nas câmeras que estão dentro do elevador, é possível notar que o botão que ela apertou, que a patroa apertou, não acende a luz. Só que depois, quando o garoto tá sozinho lá, que a porta já fechou, ele aperta outros botões, né? Gente, ele tinha 5 anos. E ele acaba indo pro lugar que ele apertou. Talvez ela tenha, não sei, apertado para ir pro térreo. Depois que ele entrou lá, ele apertou o outro. Aí são coisas que a mídia brasileira não deixa muito claro pra gente. Então essas câmeras de segurança deram um norte muito grande para a polícia, porque não se sabia nada até então. As câmeras apontam o quê? Que ele foi até o nono andar. Quando ele chegou lá, ele viu que a mãe dele não estava lá. E nesse hall ali desse nono andar, tem acesso a alguns ar-condicionados. Talvez ele tenha visto a mãe dele lá embaixo e numa inocência ele foi tentar escalar para chegar até ela. Não sei o que passou na cabeça dele, né? Ele tinha 5 anos. Então, não sei o que aconteceu na cabecinha dele. Ele foi lá para escalar e acabou caindo de uma altura de 35 metros. Foi verificado que uma das peças do ar-condicionado acabou quebrando quando o menino escalou lá. E tinham marcas de pé dele também no local.
Só que ele era muito pequeno, ele não tinha essa noção de que o quão perigoso era onde ele estava indo. Porque 5 anos é muito pequeno. A mãe dele, em uma entrevista, acabou comentando que quando ela chegou no local, que ela viu que era o filho dela, ele ainda estava com vida, ele estava com muita dificuldade de respirar, mas ele ainda estava vivo. Porém, parecia que ele não estava mais ali. Os olhos dele estavam imóveis, ele só olhava para um ponto fixo e não tinha reação quando a mãe chamava, quando as pessoas chamavam, ele já não tinha mais reação. O Miguel chegou a ser socorrido, ele foi socorrido pela própria patroa no carro dela, até o Hospital da Restauração. Um vizinho que era médico comentou que eles não poderiam aguardar o SAMU, que não ia dar tempo, que a única chance dele sobreviver seria realmente eles conduzirem até o hospital. Então foi feito isso, eles chegaram lá, entregaram aos médicos a criança, mas um tempo depois ela foi informada que ele não tinha sobrevivido. A dona Mirtz comentou que os ex-patrões chegaram aí no velório da criança, abraçaram ela, deram todas as condolências, né, desejaram os pêsames, mas ela ainda não tinha visto as imagens, então ela não sabia o que tinha acontecido. Quando ela viu as imagens, que ela ficou revoltada, que foi total ato desumano que essa mulher fez, né? Deixar uma criança de 5 anos, independente se eu botei no andar para descer lá para baixo. Gente, ele é uma criança de 5 anos. Ele vai mexer, ele vai futricar, ele. Não, gente, não tem sentido você largar assim. Então, eu imagino que essa mãe. A raiva que essa mãe sentiu depois que ela viu as imagens, né? A Mirtz chegou a ligar para a patroa dela para tentar entender o porquê que ela botou a criança sozinha dentro do elevador e deixou ele sozinho. E ela até comenta: aquilo me bateu, sei lá, uma raiva, uma angústia. Eu liguei para ela. Então ela queria entender, nem que fosse uma desculpa idiota, mas ela queria ouvir alguma coisa deles, né? Queria ouvir o motivo pelo qual ela colocou a criança lá e deixou ela ficar sozinha. A patroa, depois de tudo que aconteceu, resolveu fazer uma carta para Mirtz, pedindo perdão pelo que tinha acontecido. Um trecho da carta dizia assim: como mãe, sou absolutamente solidária a seu sofrimento. Miguel é e sempre será um anjo na sua vida e na sua família. Então, assim, eu vou falar o que eu entendi, tá bom? Ela meio que se distancia. Para ela não tem sentimento nenhum da criança. Ah, vai ser um anjo na sua vida, na sua família. Sabe, tipo assim, aquele sentimento de, tá bom, eu entendo o que você tá passando, mas chega. É tipo isso. Em maio de 2022, a patroa foi condenada a 8 anos e meio de prisão por abandono de incapaz com resultado morte. Como eu sempre comento com vocês, a mídia ela é muito fraca em questão de informações. E nesse caso não seria diferente, ela só coloca o básico. Mas o que a gente consegue entender, até que tem mais informações nesse caso aqui, viu? Do que dos outros que eu pesquiso por aí. Esse aqui tem bastante informação. Mas o seguinte, para a gente ter um homicídio culposo, que é quando a gente não tem a intenção de cometer aquele crime, mas ele ocorreu, a gente tem que analisar a negligência, a imprudência ou a imperícia. Certo? Nesse caso, ela foi enquadrada na negligência. O que seria a negligência? A negligência nada mais é que uma omissão da conduta esperada. Então, o que a gente esperava nesse caso? Que ela segurasse essa criança com ela, esperasse a mãe dele chegar. É essa conduta que se espera. Não a conduta contrária, que é deixar a criança à mercê e fazer o que ela quiser. Entendeu? Já a imprudência é quando você comete uma ação sem a devida cautela. Então, seria um exemplo, por exemplo, um acidente de trânsito que você estava acima do limite de velocidade. Você foi imprudente, porque nós temos uma legislação que fala que é 40 por hora, você estava a 100. Então, você não queria cometer aquele acidente e ferir e matar alguém? Não, mas você foi imprudente, porque não deveria estar andando acima do limite de velocidade. Já a imperícia é quando você não tem o conhecimento técnico daquilo. Então, no caso do acidente de trânsito, você não sabe dirigir, você não tem uma carteira de habilitação.
Você é imperito naquilo, você não tem uma coisa que diga, não, eu posso fazer isso porque eu sei, entendeu? É mais ou menos isso. Em maio de 2022, a patroa foi condenada a 8 anos e meio de prisão por abandono de incapaz com resultado morte. 8 anos e meio por tirar a vida de uma criança de 5 anos. Indiretamente? Indiretamente, mas cometeu um crime. O resultado não foi morte, a criança não morreu. Entendeu? Mas, sistema brasileiro, né? Gente, em 2023, eles reduziram a pena da patroa para 7 anos de prisão. Eu já estava indignada com os 8 anos e meio, né? Imagina agora que reduziu para 7. Mas lógico, também está em questão de recurso, eles têm vários ainda para recorrer. Pode recorrer ainda no TJ de Pernambuco, para o STJ e para o STF. Então a gente ainda tem muita água para rolar nesse caso. Porém, esse pensamento de que ele pudesse cair de algum lugar, ele não tinha essa magnitude, essa consciência. Então, homicídio culposo, gente, é complicado, viu? A nossa justiça ela é complicada. A dona Mirtz comenta que é massacrante o que ela tá passando. Que são 4 anos nessa angústia, tentando ver o que vai acontecer. Ela acha um absurdo, né? Essa pena de 8 anos apenas. Mas além desse processo criminal, ela também está correndo com um processo na Justiça do Trabalho, que é referente a uma indenização. O que ela pediu? Ela pediu uma indenização de 2 milhões de reais devido a esse acidente que aconteceu com o filho dela. Porém, esses últimos julgamentos aqui não foram muito favoráveis para ela. Acabou reduzindo de 2 milhões para 1 milhão desse valor. Mas ela ainda tem vários recursos, está bem no começo do processo, falta muito recurso ainda. Essa indenização que ela está movendo contra a ex-patroa também está abraçando aí, digamos assim, o ex-patrão, que é o senhor Sérgio Hacker. Ele só é ex-prefeito da cidade de Tamandaré. Só. Vocês têm noção, assim, do nível das pessoas que eram patrões dela, né? A dona Mirtz comenta ainda que acredita que a demora do processo seja referente a questões raciais. Ela até diz que se fosse uma criança branca, o caso já teria resolvido. E também ela comenta que é muito difícil ter que viver esse luto ainda com o processo judicial correndo, porque ela não consegue ter um descanso, porque é todo dia uma movimentação diferente, toda hora tendo que prestar depoimentos, então é muito complicado para ela. Então deixa nos comentários o que vocês acharam desse caso de hoje, se sabem alguma informação, uma fofoquinha daí, de se você mora aí perto e tudo mais, pode deixar nos comentários. Por favor, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e por enquanto é isso. Um beijo e até a próxima.